palavra de Deus, ela fala assim, Mateus capítulo 12 e versículo 43, mas diz assim o texto sagrado: o Senhor Jesus disse: e quando o espírito imundo, porque já foi dito que o diabo, ele é um espírito imundo, gosta de sujeira, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para onde? Para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O que nós fizemos aqui hoje? Uma limpeza. E quando nós expulsamos o mal sai. Ah, pastor, mas eu não manifestei com o mal para o mal sair. Quem disse que sempre que a pessoa tem um mal na vida dela, ela vai manifestar? Nem sempre. Muitos chegaram aqui e nunca manifestaram, mas eram endemoniados. Eu era endemoniado. O bispo Macedo era endemoniado, mas ele nunca manifestou com demônio. Porque alguns são libertos pela palavra. Jesus disse para Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, dito. Então a palavra também liberta. Deu para entender, sim ou não? Limpa a pessoa. A questão é, quando a pessoa é limpa, aquele espírito imundo que estava na vida dela sai, palavras do Senhor Jesus, e anda por lugares áridos, ou seja, pelo globo, o globo terrestre. O diabo anda por aí. E você sabia, só nível para você saber disso, existem mais demônios do que seres humanos. São agora aproximadamente 8 bilhões de seres humanos, mas são muito mais demônios, milhares e milhares e milhares e bilhões de demônios, superior ao número dos seres humanos. Você vê quando o Senhor Jesus libertou aquele homem gadareno, lembra? A Bíblia não fala do gadareno, que andava pelos sepulcros, tentavam prendê-lo com correntes, cadeias. O que ele fazia? Arrebentava tudo, porque estava endemoniado, manifestado, etc, etc. E quando Jesus chegou para libertá-lo, aí Jesus perguntou o nome daquele demônio, não foi isso? E o que o demônio disse? Meu nome é o quê? Legião. O que é uma legião, pastor, de demônios? Uma legião de demônios são milhares de demônios dentro do corpo de uma, não é um só, são muitos demônios. Só a nível de entendimento, alguns estudiosos da Bíblia dizem que uma legião de demônios corresponde mais ou menos a 6.000 demônios. Por quê? Porque no antigo Império Romano, existiam legiões de soldados, não é assim? E cada legião de soldado era entendido por mais ou menos 6.000 soldados. Por isso que se trouxe entendimento que uma legião de demônios também são mais ou menos 6.000 demônios. Imagina você, são muitos. Tanto é que quando Jesus mandou os demônios embora, os demônios foram para onde? Uma manada, eram 2.000 porcos. 2.000 porcos. E os demônios entraram nesses porcos. E os porcos se precipitaram, se suicidaram, não foi isso? E se afogaram. Veja que o diabo veio realmente para matar, roubar e destruir. Roubar o quê? Dinheiro. O que o diabo quer roubar? A sua alma, minha alma, nossa alma. É o desejo do diabo. Então, quando o diabo sai do corpo de uma pessoa, o demônio, aquele demônio específico sai, ele anda em outros lugares procurando um novo corpo para habitar. Se ele não encontrar um novo corpo, porque são muitos demônios, e são muitos, e os seres humanos não são tantos quanto os demônios, ele procura e não encontra um novo corpo, então ele vai tentar voltar, como disse o Senhor Jesus, para o mesmo corpo, a mesma vida, da onde o quê? Que ele chama de quê? Casa. Ele chama de casa.
O diabo chama de casa. Não é o que está escrito aí? Voltarei para, diz o diabo, diz o demônio, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida. Quando você limpa, a senhora limpa a sua casa, como é que fica a sua casa? Varrida e adornada, organizada, correto? Então, quando o mal sai da vida de uma pessoa, ela fica limpa. Só que se ela está limpa, porém está desocupada de quem? De quê? Na sua vida, ou vai ter a presença de Deus, ou vai ter a presença do mal. Não pode ficar vazio, ou vai entrar uma coisa, ou vai entrar outra. Deu para entender? E a maioria das pessoas, apesar de serem libertas na hora da oração, não se preocupam, não priorizam receber o batismo com o Espírito Santo. Ela se preocupa, por exemplo, veio na igreja, aí recebeu uma bênção na família, recebeu uma bênção na saúde, foi curada, as portas na vida econômica se abriram, eram demônios que estavam ali, sim ou não? Expulsamos o diabo, então as coisas começaram a funcionar, começaram a andar na vida dela. Só que ela prioriza tudo isso, prioriza tantas bênçãos, mas ela não prioriza o mais importante, que é preencher a vida dela com a presença de quem? De Deus, a presença do Espírito Santo. Entenda uma coisa, você está aqui na igreja, mas você não tem nada garantido. Enquanto você não receber o Espírito Santo, você não está garantido. Pastor, mas eu me batizei nas águas. Se você não receber o Espírito Santo, você não está garantido. Não está garantido. Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não tem nada garantido. Deu para entender? A pessoa só tem garantido mesmo quando ela é selada, e ainda assim ela tem que vigiar. E ainda assim ela não pode dar mole para o diabo, porque ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas o facto é que quando ela recebe o Espírito Santo, é como se diz no ditado popular, ela tem a sua morada o quê? Fechada. Quem recebe o Espírito Santo tem a sua morada, a sua vida está fechada para a ação do diabo. O diabo não pode mais entrar na vida dela. Deu para entender, sim ou não? Eu já ouvi pessoas na igreja que disseram assim, pessoas que diziam assim, eu tenho o Espírito Santo, pastor, mas eu estou orando para o demônio que está lá no meu filho manifestar em mim, para ele se libertar. Isso é possível? Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou orar para demônio manifestar em mim? Isso não tem lógica. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu estou selado por Deus, e na minha vida o mal não entra mais. Agora, se a pessoa não prioriza o Espírito Santo, aquele demônio que um dia saiu da vida dela, vai tentar voltar para a vida dela. E o pior é que a pessoa, além de não ter o Espírito Santo, vive no pecado. Porque o pecado é a sujeira que o diabo gosta. Você vê que onde tem lixo, o lixo atrai o quê? Rato e barata, mosca. Não é assim? Insetos. Quer dizer, quando a pessoa tem um lixo do pecado, que ela não se arrepende, que ela não se conserta com Deus dentro dela, isso vai atrair o quê? Demônios. Quanto mais ela viver no pecado, mais demônio ela vai ter. Quem entendeu? Deu para entender sim ou não? Olhe para a sua vida. Às vezes a pessoa vem na igreja, eu já dei esse exemplo aqui, mas a pessoa está suja por causa do palavrão. Ela tem o mau hábito do palavrão. De 2, 3 palavras, uma é palavrão. Entenda que quando você se converte, até a forma de falar o quê? Muda. O seu linguajar muda. Você é diferente das pessoas lá fora, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque agora, como falamos na quarta-feira, você está a santificar o seu Deus, a santificar o nome de Deus na sua vida. Então você tem que ser diferente, você não pode ser igual. Amém? Se você é uma pessoa de Deus, você vigia o seu comportamento onde quer que você esteja. O seu namoro, se você namora, você é uma pessoa de Deus, o seu namoro é diferente do namoro do incrédulo, porque o seu namoro é um namoro de uma pessoa de Deus, não é um namoro abrasador, não é um namoro que passa do limite. Deu para entender sim ou não?
Você é diferente. Quer dizer, você é diferente em tudo que você faz, em tudo que você é. Por quê? Porque agora você é uma pessoa de Deus. Mas quando a pessoa insiste em viver no pecado, aquilo vai atrair o diabo. Olha o que Jesus falou logo em seguida isso aqui. E então vai, quer dizer, o demônio vai e leva consigo o quê? Piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quer dizer, a pessoa que ela um dia, o mal saiu, a gente toda hora está a orar, sai, sim ou não? Toda vez que você vem na igreja, o pastor faz essa oração, não faz? E aí sai, o mal sai, porque estamos a usar o nome de quem? Ou não sai? Ou o diabo resiste ao nome do nosso Senhor? Mas ele saiu. Se a pessoa não se converte, se a pessoa não busca o Espírito Santo, se a pessoa não deixa o pecado, ele vai, mas ele não volta só. Segundo as palavras do nosso Senhor, quantos demônios mais voltam com ele? 7. Então o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Se ela um dia chegou na igreja com uma situação, ela vai ficar numa situação pior, porque ela não se libertou. Mesmo estando dentro, você tem que priorizar o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Muitos dizem que quer o Espírito Santo, mas quando o pastor fala para vir quarta-feira, não vem. Quarta-feira é o dia que nós mais buscamos o Espírito Santo. Ou não é? Quem vem sabe disso. A pessoa diz que quer o Espírito Santo, mas não deixa o pecado. A pessoa diz que quer o Espírito Santo, mas não se conserta com Deus. Muitos dizem que quer o Espírito Santo. Sabe o que é Xuxa, né? Quem já chuchou aí? Quando criança, bebezinho, vai dizer que nunca chuchou. Tem gente que sai da igreja e pega a Xuxa do diabo e coloca na boca. Qual é a Xuxa do diabo? O cigarro, fica lá. Ninguém está a ver. Eu estou em casa, Deus está a ver. Deus vê a sua atitude. E os demônios também vê. Aquele demônio que um dia saiu, que nós expulsamos, ele viu que você voltou a fumar, ele vai querer voltar. E aí você vai fumar mais ainda. Porque o seu estado vai ser pior. Deu para entender, sim ou não? Cuidado com a sua alma. Cuidado com a sua salvação. Cuidado com a sua vida. Você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. O marido não pode cuidar pela esposa, nem a esposa cuidar. O pai não pode cuidar pelo filho, nem o filho cuidar. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Amém? Deu para entender? Nós tivemos agora o falecimento da nossa amada obreira, a dona Ana Bácio. Quem conheceu a dona Ana? Uma mulher de Deus, mais de 30 anos servindo a Deus. Na sexta-feira ela faleceu. Pela manhã, pelo que eu entendi, teve um suspiro e morreu. E graças a Deus morreu ali sem sofrimento. Porque tem gente que morre numa situação muito... E Deus a privilegiou, ela morreu ali tranquila. Sabe onde é que ela está agora? Com o nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Está melhor do que eu e você. Já está lá com o nosso Senhor. Sabe quem veio buscar a alma dela quando ela fechou os olhos? Os anjos de Deus. Eu tenho certeza disso. Agora, olhando para a sua vida, quem vai vir buscar a sua alma quando você fechar os seus olhos? Eu estou na igreja. Já repeti, vou repetir. Estar na igreja não garante que você está salvo. Olhe para a sua vida. Quem você é lá fora. Não é para quem você é aqui dentro, não. É para quem você é lá fora. É isso que vai garantir que quando você fechar os olhos, os anjos de Deus vêm buscar a sua alma. Do contrário, são os demônios. Deu para entender, pessoal? E sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa situação? Foi que na quarta-feira, aqui mesmo, eu falei com a dona Ana e o seu Carlos. Olha, vamos ajudar no Caleb. Os convidei para ajudar no Caleb.
E ela disse: está ligado, pastor, vou estar aqui sim e tal. Fez vários planos. Falou que ia levar a filha, ia com o genro lá na reunião dos bispos na sexta-feira. Vários planos. Só que ela não pôde cumprir nenhum dos seus planos, porque a resposta vem de quem? Lá em Eclesiastes, eu li na sexta-feira aqui, o início do versículo diz que ninguém sabe o dia nem a sua hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Você que fica viajando de lá para cá, pastor, eu tenho para trabalhar, eu viajo muito. Você não sabe o dia que você pode morrer. Tem gente morrendo todo dia aí. Você não sabe, de repente vai ser um dia como outro qualquer. Um dia como outro qualquer, que você vai sair de casa, vai trabalhar, vai estudar, vai não sei aonde, mas é naquele dia, que é o seu dia, a sua hora. É o dia que o nosso Senhor determinou. Mas o importante é que você tenha a sua vida com Deus, a sua salvação, a sua alma. O importante é que você viva cada dia como se o Senhor Jesus voltasse quando? Agora. Você tem que viver cada dia, cada momento, cada segundo, como se fosse o momento que Jesus voltasse. Jesus pode voltar agora, eu posso morrer agora, e se eu morrer agora, acabou. Não tem mais o que fazer. Deu para entender? Cuide da sua alma.